E o Felipe Melo veio direto no corpo do Arrascaeta. Ele projeta o corpo em direção à bola, mas em direção ao Arrascaeta para dar o famoso chega para lá. Ele entra forte no ar e desloca o Arrascaeta dentro da área. No meio-campo, o árbitro daria falta. Foi dentro da área. O árbitro achou que não foi falta, mas para mim foi falta. Aconteceu a falta do Felipe Melo no Arrascaeta. Então, para mim, foi pênalti a favor do Flamengo. Não mar... É vergonhoso o que a gente está vendo no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. O Flamengo sendo operado todos os jogos. O problema é que esse lance, de fato, ele não é interpretativo e é absurdo que o árbitro não tenha marcado essa falta. Então, eu até entendo... É difícil, né, cara? A falta que marcaram pro Flamengo, pro Fluminense, do Pablo, é uma vergonha, gente. É 0! Uma porcaria. Flamengo foi operado sem anestesia no Maracanã e parece que boa parte da imprensa concorda com isso. Vamos assistir esse vídeo, fiz um apanhado de programas da imprensa esportiva de todo o país aqui pra vocês, então acompanhe o vídeo completo até o final, tá bem bacana. Você que tá aí, meu querido, dá aquela moralzinha de sempre, se inscreva no canal, tem um botão logo aqui embaixo, inscrever-se, clica nele, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like pra gente continuar crescendo aqui no YouTube. Rapaziada, cara, é lamentável, é prejudicado contra o Palmeiras, prejudicado contra o Atlético Paranaense, um gol legal do impedimento e prejudicado de novo, terceiro jogo seguido, e o Marcos Braz tá mais preocupado em fazer publicaçãozinha em rede social em vez de na CBF. Vamos acompanhar aí, rapaziada. João Guilherme fala sobre mais um assalto da arbitragem contra o Flamengo. É imoral. Olha, tem muito rubro-negro reclamando, tem muito tricolor dizendo que não é nada disso, que é choradeira. E nós vamos falar sobre o Fla-Flu agora. O Fla-Flu é o tema aqui na nossa live. Olha, eu tinha a expectativa de um grande jogo no Maracanã, né? Porque entraram em campo hoje duas equipes com muitos jogadores de qualidade técnica. A gente tinha, por exemplo, de um lado Marcelo e do outro Felipe Luiz, que proporcionaram grandes duelos nos derbys madrilenhos entre Real e Atlético. Tínhamos dois maestros, Ganso e Arrascaeta. Tínhamos dois artilheiros, Cano e Gabigol. E tínhamos uma quantidade grande de bons jogadores, de ótimos jogadores nas duas equipes. E aí o jogo começou. Primeiro tempo, o Flamengo foi melhor na maior parte do primeiro tempo. Ele marcou muito bem o Fluminense praticamente não conseguiu jogar, só melhorou e encontrou alguns espaços na final já da primeira etapa, mas o Flamengo controlou o jogo no primeiro tempo, né? Envolveu o Fluminense. O Ganso, no primeiro tempo, só foi visto reclamando com o árbitro, falando que só deu cartão amarelo porque era o Felipe Melo. O Cano teve uma oportunidade numa cabeçada, e o Fluminense chegou também numa bola que o Felipe Luiz quase faz um gol contra, e o ótimo goleiro Matheus Cunha evitou. O Flamengo teve, embora o Fluminense, mais posse de bola até no primeiro tempo, mas o Flamengo teve mais o controle do jogo. Ele dominou as ações, ele marcou bem o Fluminense e não deixou o Fluminense jogar. Mas faltou ao Flamengo, principalmente pelo time que ele tem, pelo elenco que ele tem, contundência na hora das finalizações. O Flamengo finalizou pouco no jogo. Foram poucas situações de finalização no primeiro tempo. Gabigol, um chute na entrada da área, um chute esse do Gabigol. Tivemos uma outra tentativa com o Wesley, uma tentativa com o próprio Arrascaeta, numa bola enfiada para ele dentro da área. Mas o Flamengo, ele rodou, marcou, pressionou, ficou com a bola, incomodou o Fluminense, mas não foi contundente. Não finalizou
não deu muito trabalho para o Fábio no primeiro tempo. Então o Flamengo foi melhor no primeiro tempo, mas faltou isso. Aí veio o segundo tempo e o Diniz fez uma alteração que mudou a partida. Ele tirou o Martinelli e colocou o Lelê, jogador de movimentação no ataque, e o time do Flamengo começou a dar espaços. Não sei se foi por causa do jogo do meio de semana, desgastante contra o Atlético Paranaense, mas a marcação do Flamengo afrouxou. Davi Luiz, Felipe Luiz, que fizeram um excepcional primeiro tempo, caíram muito de produção. Thiago Maia não segurou a onda, Gerson esteve abaixo do que ele pode, Léo Pereira também caiu de nível, Arrascaeta, Gabigol, esses caras não apareceram, Cebolinha, mais uma vez, uma atuação, né, que não justifica a fortuna que o Flamengo pagou nele, né, não foi bem o Cebolinha, mais uma vez, e aí o Fluminense cresceu, com a qualidade técnica que tem, com o Lelê entrando e incendiando o jogo. E aí, quando você tem espaço, você tem jogadores do quilate de Ganso, de Arias, de André e do Marcelo, que é um deboche, né? E aí você começa a ser incomodado por esse time do Fluminense. Então o Fluminense ele foi melhor no segundo tempo e ele foi mais contundente que o Flamengo no primeiro tempo nas finalizações. O goleiro Matheus Cunha foi um destaque. Numa cabeçada do Nino, ele evita o que seria o gol da vitória do Fluminense. Então, pegando o jogo, o primeiro tempo o Flamengo foi melhor. O segundo tempo o Fluminense foi melhor. Mas o Fluminense foi melhor no segundo tempo do que o Flamengo no primeiro tempo. É porque o Fluminense não jogou no meio da semana também. Então, achei que o Fluminense jogou mais bola nesse Fla-Flu do que o Flamengo. Mas agora nós vamos entrar naquele ponto que a galera gosta de ouvir a nossa opinião. Muitos ficam incomodados, xingam porque você não está falando o que ele quer ouvir, porque você está falando contra o time dele, e outros aplaudem porque você está falando a favor do time tal. Então, a arbitragem sempre é um tema muito polêmico. E esse jogo teve polêmicas na arbitragem e eu vou dar aqui a minha opinião sobre os lances principais. Primeiro, nós tivemos 2 gols anulados. Um do Arias e um do Gabigol. O gol do Arias, no início da jogada, o árbitro, inclusive, estava de frente para o lance, ele deixou seguir um lance claro de falta do André no Cebolinha. Foi falta do André no Cebolinha. Mas aí o árbitro mandou o jogo seguir, seguiu, o Arias no contra-ataque, chutou no canto, 1-0 para o Fluminense, mas o pessoal do VAR avisou, vem aqui no monitor dar uma olhada, lá na origem do lance teve falta, o que ele não viu em campo, ele viu no monitor e deu a falta. Que aconteceu. Depois, o Flamengo teve um gol anulado. Já no final, Gabigol, que estava sumido na partida, fez um gol decisivo, matou no peito, chutou no canto, 1-0 Flamengo, mas aí a nação rubro-negra comemorava e veio o chamado do VAR. Falta na origem do lance. Pablo empurrou Cano, o Flamengo recuperou a bola e saiu a jogada do gol do Gabigol. Eu achei que nos 2 lances aconteceram as faltas na origem da jogada. Tanto a falta do André no Cebolinha, como a falta do Pablo no Cano. Então, neste ponto aí, a arbitragem usou um critério que eu achei igual. E eu concordo com as 2 marcações. Agora vamos para os lances de pênalti. Teve um lance no primeiro tempo que pouco foi comentado. Numa bola cruzada na área, o Arrascaeta subiu,
o Felipe Melo também. E o Felipe Melo veio direto no corpo do Arrascaeta. Ele projeta o corpo em direção à bola, mas em direção ao Arrascaeta para dar o famoso chega para lá. Ele entra forte no ar e desloca o Arrascaeta dentro da área. No meio-campo, o árbitro daria falta. Foi dentro da área. O árbitro achou que não foi falta, mas para mim foi falta. Aconteceu a falta do Felipe Melo no Arrascaeta. Então, para mim, foi pênalti a favor do Flamengo, não marcado. Um outro lance também de pênalti. Segundo tempo, Cano dentro da área, marcado pelo Gerson, ele gira e chuta a bola, que bate no braço do Gerson, que está com o braço esticado e realmente afastado do corpo. Porém, tem um detalhe. O Cano está muito próximo do Gerson e ele chuta a bola na direção do braço do Gerson. O Gerson não faz o movimento para colocar o braço impedindo a passagem da bola. A bola bate no braço do Gerson. Ela foi chutada pelo Cano e atingiu o braço do Gerson numa distância muito pequena. Não dava para o Gerson tirar o braço dali porque a distância era muito pequena. Então, neste lance, eu achei que não foi pênalti, foi bola no braço do Gerson. E não foi pênalti exatamente por isso. A bola foi chutada pelo Cano, bateu no braço do Gerson, que estava com o braço afastado do corpo, mas parado, e a bola bateu ali. Então eu achei que não foi pênalti. Lances parecidos, mas que tiveram desfechos diferentes. No final do jogo, Marcelo deu uma caneta humilhante no Luiz Araújo. E ele sai debochando. Um deboche. Joga muito, Marcelo. Canetinha, deu aquele sorrisinho e tal. O Luiz Araújo, que levou a caneta, veio para recuperar a bola e veio, claro, ninguém gosta de levar uma caneta, ele veio com muita vontade. E deu uma pancada feia no Marcelo. Deu nada. Na hora, amarelo. O árbitro foi chamado no VAR. Lima fez a mesma coisa. O lance no VAR e entendeu que era lance para cartão vermelho e expulsou o Luiz Araújo. Eu achei realmente a entrada do Luiz Araújo muito forte no Marcelo. E acho sim que era lance para cartão vermelho. Só que tem um detalhe. No primeiro tempo, ainda no início ali do jogo e tal, o Felipe Luiz conduzia uma bola pela esquerda e o Lima, meio-campo do Fluminense, deu uma entrada, eu não vou dizer idêntica, mas uma entrada bem parecida no Felipe Luiz. A diferença, talvez, nesse lance, é que o Felipe Luiz ele caiu e se levantou rápido. Ele não ficou fazendo aquela cena no gramado, ele não sentiu tanto a ponto de ficar ali parado. O Marcelo sentiu a entrada do Luiz Araújo. Não, sentiu, vírgula, né? Fingiu que sentiu, que depois é da entrevista normal. Mas a entrada do Lima no Felipe Luiz, ela foi tão agressiva quanto a entrada do Luiz Araújo no Marcelo. Uma no início do jogo e outra no final do jogo. Então eu acho que, no mínimo, o Lima, né, deveria ter levado ali um cartão amarelo. E se a arbitragem olhasse com mais atenção, poderia até mesmo ter sido expulso, coisa que aconteceu no lance do Luiz Araújo com o Marcelo. Só um detalhe sobre a arbitragem, né? Que tomou conta aí dos assuntos envolvendo o clássico. O VAR salvou o campo hoje. Sim. 2 vezes. O VAR salvou o campo hoje. Talvez 3, né? Na expulsão também. Mas
Mas o VAR deu um amarelo para presença do árbitro, né? Ah, sim. Porque o árbitro estava a quantos metros? Que pênalti, Poucos. claro, cara. Do primeiro lance, né? Do lance do Arias. do gol do Arias. do Pênalti. Arias, do lance Nossa. do Cebolinha com o André. E eu concordo que o VAR salvou a pele dele. Mas fique registrado o cartão amarelo pro árbitro. Sim. Você tem que ver. Você tem que perceber. Mas esse é o ponto. Todos esses lances, eu adoro sempre parar e olhar onde está o árbitro no lance. Muito onde está perto. o árbitro? Porque o VAR não pode ser uma muleta, né? O VAR é um assistente, não uma muleta, né? E tem sido uma muleta, porque você vai ver esse alguns... lance Olha, é bizarro. olha onde está o árbitro. Olha onde ele tá. Então, mas essa é a E questão. ele não quer dizer, podia estar olhando para outro lugar, porque evidentemente a bola estava em disputa. E seria ali um choque. Então, por isso que assim, você pode até ouvir o Diniz e falar, né, poderia fazer algum sentido a crítica do Diniz quando ele fala a respeito. Bom, o árbitro está grudado ali e o lance é interpretativo. O problema é que esse lance, de fato, ele não é interpretativo e é absurdo que o árbitro não tenha marcado essa falta. Então, eu até Não é um lance entendo... difícil, né, cara? Eu consigo entender as críticas do Diniz de maneira geral. O VAR, de fato, no Brasil, infelizmente, ele muitas vezes atrapalha. Porque ele é chamado quando ele não deveria ser chamado. Ele se mete onde não deveria se meter. Então, eu até concordo com a crítica de maneira geral. No jogo de hoje, o VAR foi essencial para salvar a arbitragem. Porque a arbitragem ela iria muito mal nesse jogo se não fosse o VAR. Então, eu acho que, especificamente para hoje, a crítica não vale, embora eu entenda o que o Diniz está falando de maneira geral. Certo. E queria só fazer um destaque, porque você falou, a arbitragem que está dominando o cenário, que todo mundo só fala disso. Todo mundo não. Todo mundo não, porque pelo menos pelo que eu vi agora, o Sampaoli não falou de novo. O Sampaoli tem sido de uma lucidez, assim, tem sido uma luz diferente em relação à agressividade, ao tom que muitas vezes se utiliza nas entrevistas coletivas. Aliás, eu falei isso do Dorival outro dia para fazer justiça também. Sim. E não é só quando ele ganha, o Dorival também quando perde. Mas acho que o Sampaoli também tem tirado um pouco essa luz, esse foco da arbitragem e tem feito questão de falar sobre o time dele, até quando as coisas não vão bem. Porque hoje ele fala, né? Acho que é muito claro que o Fluminense fez um segundo tempo superior ao do Flamengo. E ele fala, olha, a gente baixou e não baixou por quê? Era uma estratégia nossa, porque a gente queria baixar. adversário, né? Às vezes a gente esquece, né? E Às vezes a gente reconhecer o analisa um mérito do time só. adversário. Tem sido legais as entrevistas do Sampaoli também. É bom lembrar, a gente viu na sequência de lances ali, tinha uma reclamação de um pênalti, bola na mão do Gerson, que absolutamente não tem nada a ver. O Cano Nada. é um lance extremamente rápido, o Cano pega, bate na bola, E o braço fechado. braço ali, fechado, não há discussão sobre aquele lance. Tem a questão do Felipe Melo em cima do Arrascaeta e tem esse lance. Mas eu acho que a gente tem que falar da polêmica quente também, que tá bombando aí na internet, que aconteceu no Fla-Flu também. Pode até botar na tarja aqui, porque tiveram 2 gols anulados. Teve gol anulado do Fluminense, teve gol anulado do Flamengo. Foi um 0-0. Agora, me desculpa, a falta que marcaram no gol, eu vou mostrar as duas. A falta que marcaram pro Flamengo, pro Fluminense do Pablo, é uma vergonha, gente. É uma vergonha. É um lance total de jogo. Total. Um lance de jogo total. Não tem aquele empurrão descarado do Pablo. Olha aí, é esse o lance. Ele já pode mostrar o lance? É a falta do Pablo? Porque a falta do Pablo, pra mim, foi uma vergonha. Não, pegou pela metade. Tem que tirar a tarja. Mas tira a tarjinha também, Gabriel, por favor. E vamos mostrar. Porque, olha aí. Olha aí, aí vai falar, teve um empurrão. O cara do Fluminense tá jogando o corpo em cima do Pablo. O Pablo é aquele movimento de jogo, pra mim é total de jogo. O jogador do Fluminense desaba. Nem o jogador do Fluminense pede a falta. O jogador do Fluminense se levanta. Ele nem pede a falta. No momento, depois do gol, ele pode ter pedido. No momento, ele nem pede a falta. Aí o Pablo tira, o lance segue. Pra mim, lance total de jogo. É aquele negócio, nunca seria marcado uma falta dessa se não fosse o VAR, se não tivesse sido o gol. O jogo ia continuar em qualquer situação. Eu não marcaria, sei que você é chamado de clubista, também não tô ligando. Nada. O do Fluminense, eu achei claro, e a gente vai mostrar. Agora, Vamp, marcaria essa falta do Pablo? Cuidado, se esse lance acontece dentro da área, vá no chama e o juiz não dá falta. Não dá falta. Fora da área eles dão. Se é dentro da área, não dá pênalti.
Você acha que daria pênalti? Não dá, de jeito nenhum. Não daria. É o que eu tô falando, é uma forçação de barra de arbitragem. É mais um lance de arbitragem que a gente fala, prejudica o resultado. Porque agora o Botafogo tá comemorando. Abriu 12 do Flamengo. 12 pontos do Flamengo. Se o Flamengo faz o gol, se o gol é validado, continuam 10. Continuam 10 pontos de diferença. Pra mim, a arbitragem errou de novo. Bruno Prado, você acha falta, você acha que foi um lance normal de jogo como o Vamp? O Vamp diz, marcou porque foi fora da área. Se é pênalti, podia chamar VAR, podia não chamar VAR, não iriam marcar essa falta do Pablo. O De Arrascaeta e do Felipe Melo marcou? Não marcou, pô. Não ficou claro se é um empurrão assim. Ele coloca a mão nas costas do jogador do Fluminense. Pelas imagens que tem, não ficou claro se ele empurra o jogador do Fluminense, desloca, sente o contato e cai. Não deu para ficar muito claro. O lance do gol do Fluminense também é um erro de uso do VAR. Porque o árbitro viu a jogada. Ele viu o lance, ele viu o André, o lance do André no Everton Cebolinha. E aí ele viu o lance, interpretou e seguiu. Não deu a falta. E depois no VAR ele vai lá e reapita a jogada. Então também ele erra na maneira como usa o VAR, ele erra em tudo. Há um excesso de preciosismo, de buscar um lance, vamos buscar como a gente pode anular um gol. Então eu acho que ele erra nos dois. No primeiro ele erra por usar errado o VAR e no segundo, para mim, não ficou claro que foi o suficiente para derrubar o jogador do Fluminense. Agora... Zé, eu vou perguntar pra você, vou perguntar pro Flávio também, que o Flávio sempre chega, né, com aquele discurso, fez curso de arbitragem. Então agora eu vou te perguntar sobre esse lance aí do Pablo. Porque o lance, eu vou colocar de novo, né, o lance aí na tela, Flávio Prado, pra você ver, é do Pablo no lance do gol do Gabigol. E é um lance que compromete sim no resultado da partida. Seria o gol da vitória do Flamengo. Eu também vou querer mostrar já o do Fluminense, tá? Mostrar também o lance do Fluminense, que aí eu achei claro mesmo. Esse é o lance do Pablo. É um lance que tá ali, aquela disputa por bola, o jogador do Fluminense desaba pra baixo. E aí eu vou querer lembrar, Flávio Prado, a versão do senhor Seneme, presidente da comissão de arbitragem, porque agora se ele defender essa falta, eu acabo com ele no argumento. Porque no pênalti no Everton Ribeiro, contra o Palmeiras, ele disse que não houve impacto para aquela queda do Everton Ribeiro. No puxão de camisa no Bitelo do Grêmio contra o Botafogo, ele disse que não houve impacto para puxar o Bitelo para baixo. Nessa vez, se ele falar para mim que teve impacto... Ele vai falar, eu tenho certeza, rapaz. Pro jogador do Fluminense desabar do jeito que ele desabou, e ele nem reclamou. Aí, esse cara não tem critério nenhum. Aí não dá pra gente confiar nos critérios do presidente da comissão de arbitragem da CBF. Porque, me desculpa, não teve ali um empurrão pra você anular um gol do Flamengo pelo jeito que foi, Flávio. Bom, boa noite. Sabe por que ele anulou o gol do Flamengo? Porque ele anulou o gol do Fluminense. O que é ridículo. Baita palhaçada. O primeiro foi o que o Bruno falou, um uso indevido de VAR. É lance de lá de dentro do jogo, de dentro de campo. O cara volta, imagina ele voltando aqui, ele procurando. Vamos ver se a gente acha alguma coisa e tal. Procurar, não é essa a função do VAR, é erro grave, coisa da crassa. Ele vai procurar lá atrás, aí ele acha lá um jeito e tal e anula o gol. E aí depois o Flamengo faz um gol, eles tentaram fazer a mesma coisa, foram procurar e acharam. Palhaçada. Quando começou o VAR, fazia muito essa palhaçada aqui. E agora, hoje, eles usaram esse critério de novo. É ridículo, os caras não têm a menor ideia de como se usa o VAR, eles são incompetentes. Nenhum dos dois gols deveria ter sido anulado, nenhum dos dois. Nem o gol do Fluminense, nem o gol do Flamengo, nada. Palhaçada. Um não era lance de VAR, não tem nada que ficar... Pô, mas o do Fluminense foi. Não, mas não tem que voltar. O critério... Você acha que ele interpretou errado e dane-se? Não, o VAR, ele não tem que... É ali, é lance... Pô, o cara vai buscar lá atrás a jogada. É ridículo. E o lance do Flamengo não foi falta nenhuma. Ele anulou o gol do Flamengo porque ele anulou o do Fluminense. Ou seja, uma palhaçada, né? Não dá, não tem a menor condição. Palhaçada, pura palhaçada. Tá, mas houve infração no do Fluminense? Ou pra você não houve infração em nenhum dos dois? Pra mim, nenhum dos dois ficou caracterizado e tal. É verdade que eu tava vendo numa telinha pequena, né? Também isso é verdade. Tava trabalhando no jogo de São Paulo e dando uma bicadinha aqui quando acontecia alguma coisa. Mas pra mim não ficou caracterizado nenhum nem outro. E não era nem pra correr lá atrás, tão lá atrás assim, um lance pra você anular. O negócio não é isso. O VAR não é pra encher o saco. O VAR é pra corrigir erro grave. Se dá o gol do Fluminense, ninguém ia reclamar.
Se dá o gol do Flamengo, ninguém ia reclamar. Eles ficam enchendo o saco, eles ficam querendo se valorizar e tal, e faz essa palhaçada. Palhaçada, Pilatos, isso é palhaçada, isso não é arbitragem, isso é palhaçada. Ó, Zé, eu vou mostrar aí o lance do Arias, pra você dar sua opinião, que a gente mostrou o lance do Pablo e ninguém aqui achou que foi falta. É vergonhoso o que a gente está vendo no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, o Flamengo sendo operado todos os jogos. E não é choro, não, gente. É surreal. A expulsão do Luiz Araújo é um escárnio. É uma vergonha. Ele faz uma falta normal, sem maldade. O pé do jogador do Fluminense, do Marcelo, né, que fica preso. É o pé dele que fica preso. O jogador do Flamengo faz uma falta normal. Aí o vagabundo expulsa o Luiz Araújo quando aquela falta no primeiro tempo no Felipe Luiz não fez nada. Muito pior a falta no Felipe Luiz. Muito pior a falta no Felipe Luiz. Primeiro tempo de jogo. Pênalti absurdo do Felipe Melo no Arrascaeta. Absurdo. Fez a carga por trás nas costas do Arrascaeta. Pênalti absurdo. Então, vermelho do Luiz Araújo, amarelou o time do Flamengo inteiro. O Fluminense bateu à vontade, ô Júlio. Bateu à vontade o Fluminense. Felipe Melo fez o que quis. E o Flamengo toda hora amarelado, o juiz picotando o jogo todo. Flamengo mal no segundo tempo. Mal no segundo tempo. O Flamengo não conseguiu se encontrar. As alterações não surtiram tanto efeito. O Flamengo tem os primeiros 25 minutos de deixar todo mundo maravilhado. Caraca, que pressão é essa? O time jogando bem. Aí o Flamengo cansou. O Flamengo pressionou tanto que o time cansou. O Flamengo, os 25 primeiros minutos foram intensos e o Flamengo muito bem na partida. Agora, é uma vergonha essa arbitragem, mais uma. Não vou falar dos gols anulados e reclamação de pênalti dos caras lá foi ridícula, né? Braço junto ao corpo. Agora, os gols anulados, a falta do Cebolinha é vergonhoso o que esse Sávio Pereira Sampaio, de frente para o lance, depender do VAR para anular o gol do Fluminense. Não era nem para ter deixado a jogada continuar. Aí vão falar, mas teve falta antes do Felipe Luiz. A falta antes do Felipe Luiz, se ela é marcada, ela invalida a vantagem do Fluminense. E na vantagem do Fluminense, ele faz a falta no jogador do Flamengo. Então, meus amigos, esse papo de a falta do Felipe Luiz, não. Era para o juiz ter marcado antes mesmo de ir para o VAR. E o gol do Gabigol, meu irmão, parecia aquele gol do Pinola lá, de Lima, que a bola quicou, ele pegou, bateu de primeira. Meu irmão, foi espetacular. Foi emocionante. E os caras conseguiram destruir, né? Esse gol não merecia nunca ser anulado. Nunca, né? Por mais que pareça que tem uma... Eu não achei carga do Pablo ali. O Pablo vai disputar a bola, o outro jogador do Fluminense cai. É completamente diferente da falta que o Cebolinha sofre. Completamente. Então o Flamengo poderia ter ganho o jogo, sim, com decisões... A história do jogo mudada por decisões do árbitro. Mais uma vez, uma vagabundagem contra o Flamengo, né? Todo jogo é isso. E, claro, né, essa arbitragem distribuindo cartão, né, e dando um vermelho absurdo para o Luiz Araújo. Revoltante, cara, revoltante. Mas é isso, essa foi a minha avaliação. Julião, boa noite. Se é que é possível, o Botafogo abre 12 pontos. O Flamengo segue na vice-liderança, mas o Botafogo abre 12 pontos agora. O Flamengo foi roubado aqui hoje. O Flamengo foi operado. Não foi falta, na minha opinião. Esse negócio aí dona CBF! Aí, ó, dona CBF! Eu não tô preocupado que eu tô aqui credenciado a ela, não, porque eu faço mais do que uma obrigação. Porque eu sou jornalista. Tem alguém tomando essas decisões. Tem alguém tomando essas decisões. Já que eles falam de intensidade, eu queria saber qual a diferença da intensidade do pênalti do Everton Ribeiro para a intensidade dessa falta do Pablo. O Germancano já está caindo, já está patinando, é um nanico perto do Pablo, jamais
teria uma jogada de perigo de gol ali. Foi no meio-campo. A jogada do Cebola foi na entrada da pequena área. Foi uma falta em que o Flamengo estava com a bola dominada e foi muito falta. Ele não marcou porque ele é horroroso. E aí, se você for ver a grosso modo, é claro que existe uma carga do Pablo. Só que o Pablo está de frente na bola, meu amigo. O Germancano, ele jamais iria chegar naquela bola. Então, é um absurdo. Se ele realmente está zelando pela carga e principalmente pela intensidade, eu quero ver o seu CNM ser homem e chegar amanhã e falar que realmente o lance do Germancano com o Pablo não há carga o suficiente para ser considerado falta. Eu estou analisando num todo. Se ele não deu pênalti a favor do Flamengo contra o Palmeiras, ele não deveria ter dado a falta hoje do Pablo no Cano. É simples. É simples. Agora, se ele for realmente marcar a falta do Pablo no Germancano, ok, é considerado falta, beleza, ninguém questiona. Só quem tem que ter dado pênalti no Everton Ribeiro. Então, tem que ser justo. O pau que dá Chico, dá Francisco. Então, se o Flamengo não foi prejudicado nesse lance, o Flamengo foi. A falta foi normal, cara. Foi uma falta dura, forte do Luiz Araújo, mas você vê que ele não mira o cara de sacanagem, de maldade. E outra, foi pênalti na Arrascaeta, porque se foi dada a falta do Pablo no Cano, é falta do Melo na Arrascaeta. É o mesmo lance. É o mesmo lance. Mais forte. Mais forte. Cadê o critério? Cadê o critério? E não chamar a p do VAR. Cadê o critério? Cadê o critério? Seu CNM, eu quero a sua explicação, já que agora o senhor gosta de dar entrevista. Cadê o critério? Foi falta do Pablo no Cano? Show. Tinha que ter dado pênalti no Everton Ribeiro. Não deu pênalti no Everton Ribeiro. Se não foi pênalti no Everton Ribeiro, não era para ter dado falta do Pablo no Germancano. Como o Sono também não deu pênalti do Felipe Melo no Arrascaeta. É simples, a gente quer coerência. A gente quer coerência. Simples isso. Simples isso. Se é para ser coerente, se é para você manter a norma e... Me falta a palavra agora, Gabriel. Se é para manter essa postura de arbitragem, era para ter dado pênalti no Arrascaeta. É simples assim. É simples assim. Simples assim. A arbitragem continua aquela mesma coisa. Mesma coisa. Falatório. É, muito boa, gostei. Falatório, cartão. Deu 18 cartões, sei lá quanto. Não satisfeito, deu cartão também lá para fora das 4 linhas. Uma arruaça danada. Levou trombada, levou peitada. Tudo isso. Mesmo assim, eu gostei dele. É 0! Uma porcaria. Mais um jogo, Flamengo garfado, né, rapaziada? Flamengo operado sem anestesia dentro do Maracanã, uma verdadeira vergonha. E o Marcos Braz postando em rede social o lance lá e bota sem legenda, como se fosse um adolescente. Ô, Marcos, se você não ir lá na CBF cobrar quem você tem que cobrar, não vai mudar. Porque foi o que o Júlio falou. No Everton Ribeiro, o tranco nas costas não foi pênalti. No Arrascaeta, o tranco nas costas não foi pênalti. Aí o Pablo apoia a mão dele no Cano, né? No Germancano. Aí é falta. Como é que pode um negócio desse? Aí, mas ninguém se movimenta, ninguém reclama, ninguém fala nada, fica só em rede social. Rede social não vai resolver nada. Não vai resolver nada. Vai continuar essa patifaria. Foi assim contra o Palmeiras, foi assim contra o Atlético Paranaense e foi assim ontem de novo. Uma vergonha, gente. Uma vergonha, né? Vergonha. E a falta no Cebolinha era pra ter marcado dentro do campo, velho. Dentro do campo era pra ele ter marcado aquela falta. Ele foi compensar, gente. Ele foi compensar. Ele viu que anulou um do Fluminense e falou, meu amigo, eu tenho que arrumar um jeito de anular esse gol aqui também pra compensar. Ele foi lá e compensou. Se inscreva no canal, acione o sino da notificação, deixe o seu like, tamo juntão, saudações rubro-negras.